Olá, estamos aqui em mais um episódio do NijuCast e mais uma vez com um convidado extremamente especial. Dessa vez estou aqui com o Samuel de Paula, mais conhecido como Samuca, sócio-diretor da Soul Movie e também da Divertice. Seja bem-vindo, Samuca. Muito obrigado. Então, o Samuel hoje é professor de dança e também sócio-proprietário da Soul Movie e da Divertice, duas escolas de dança, né? Então, vamos começar contando como surgiu esse amor pela dança e como que aflorou isso em você. Então, na verdade, sempre começa quando a gente vem lá da infância. Minha mãe sempre foi uma pessoa que estimulava a gente a fazer atividades fora da escola. Ou seja, a gente participava de todos os projetos, todas as coisas que tinham no bairro, então a gente fazia. E a gente conheceu o PET, que era um programa socioeducativo ofertado pela prefeitura. E aí, eu comecei lá nesse programa e fazia todas as atividades. E aí entrou a dança, né? Que daí tinha uma professora de dança, a professora Marinalda. Foi a pessoa que me apresentou a dança, foi uma pessoa que me convidou para ir, eu fui e eu vi que eu tinha jeito e as coisas foram acontecendo. Muito legal, assim, hoje até esse final de semana a gente esteve no festival e eu ver ela dançando, ela estava dançando no palco e eu ver a minha primeira professora é muito emocionante, assim, porque eu devo muito tudo, né, o que eu sou hoje, graças a ela. Então eu comecei a fazer, só que não era hip hop, né, era jazz, contemporâneo, dança livre, dança de salão. Eram outras danças totalmente. Então eu lembro até hoje, assim, né? Que com aquelas calças grandes, com uma camiseta de cada cor, tipo, era muito, muito, muito legal. Essa fase foi, assim, posso te dizer que uma das fases mais importantes para mim. Minha mãe, ela ia em todos os festivais de dança que tinham, assim, ela sentava Uma lá no apoiadora. ônibus, uma super apoiadora. Ela sentava no meu lado e ficava, ia em todas as viagens, ficava lá assistindo tudo. E isso eu sempre digo para ela assim, se ela não fosse esse tipo de pessoa, eu não estaria aqui, né? Então, e as coisas foram acontecendo, né? Surgiu deste lugar. Começou ali teu amor. É. E hoje eu falo que o Samuca já é uma história de sucesso no mundo da dança, né? Mas como que tu viu que essa tua paixão ia ser, de fato, o teu negócio, assim, que não era só aquela coisa que a gente faz de criança, que se apega e que depois a gente toma outros rumos, né? Em que momento foi a tua virada de chave de que isso ia passar de ser um hobby, digamos assim, para ser, de fato, o teu próprio negócio? Eu segui, né, toda a minha vida, assim, eu sempre fui um menino muito batalhador, assim, muito trabalhador. Eu gostava muito de trabalhar. E, e eu comecei, como eu era uma pessoa, assim, sempre fui uma pessoa muito metida, né? Então eu me meti em todos os projetos. E daí tinha um projeto de dança e aí nesse projeto de dança tinha uma professora, que era uma professora muito legal e ela gostava muito de dança, ela era de educação física e ela gostava muito de dança. A Nádia. Ela é minha amiga hoje, a gente ainda conversa, são coisas assim que eu trouxe e eu carrego muito forte para mim. Todas as pessoas que passaram na minha vida, Fizeram de uma alguma diferença. forma, eu mantenho contato. E aí ela começou a me colocar, tipo, para dar aula em outros lugares, tipo, em outras escolas que ela dava aula. E eu comecei a dar aulas, né, montar coreografia, porque tinha naquele tempo a dança regional, né? Isso com que idade já? Isso com uns 15, 16 anos. Super novo, né? E, e eu comecei a gostar disso, né? Já era uma coisa que eu já fazia há muito tempo e eu decidi que eu queria de verdade, assim, a partir do momento em que comecei a criar vínculos com os alunos e esse vínculo ser um vínculo muito puro. Eu acho que é isso que me guia até hoje, assim, por isso que eu acho que a minha escola é assim hoje. Porque para mim não é só sobre a dança, né? É sobre a conexão que você cria através da dança. Então, tipo, olha, uma professora ter se conectado comigo e ela ter conectado eu com outras pessoas, acho que é isso, é a dança, Uma troca sabe? genuína, né? Exatamente.
E era muito legal, porque eu gostava de estar ali com essas pessoas. A gente fazia muito para chegar, ir nos festivais, para dançar, às vezes, na abertura da escola. E eu achava isso o máximo. Até que eu vivi uma experiência muito ruim na dança, que foi um ano que eu fui com o Pet e a gente montou uma coreografia de hip hop e eu montei com elas, porque a professora me pedia para me ajudar. E aí a gente foi pro festival e todo mundo começou a sair correndo do palco, assim. E Meu ficou só Deus. eu no palco dançando. E aí foi, tipo, a pior experiência da minha vida, assim. Porque foi muito vergonhoso, né? E aí eu disse, não, eu não quero mais esse grupo. Eu preciso ir para um grupo que tenha só hip hop. Que foi quando eu fui para Training, que foi para Expressão do Ritmo. Que foi, até trabalhei um tempo lá. Eu fui aluno durante muitos anos da Vanessa Pescador. Ela, ela já tinha uma forma diferente de dar aula, então eu senti aquilo, tipo, opa, é uma forma nova de eu aprender, sabe? Via com outros olhos. Exatamente, porque eu sempre fui uma pessoa que eu aprendo muito olhando a forma que as pessoas fazem. Então, essa pessoa é legal, ela trata as pessoas dessa forma, é muito legal. Então, eu acho que eu posso ser assim também, sabe? E como que desse pequeno trauma tu tirou um viés positivo, assim? Como é que tu não deixou isso te parar? Foi porque eu cheguei naquele lugar e era o lugar onde eu sempre queria, que era o hip hop, foi quando eu conheci o hip hop. E Ali aí, despertou um negócio diferente já. tipo, eu gostava de dançar, mas assim, eu descobri o que eu gostava de dançar, né? E foi muito, muito legal, assim, porque eu vivi muitos bons momentos, assim, foram momentos muito importantes pra mim. E foi, tipo, os momentos que eu disse assim, é isso que eu quero fazer agora, Identificou. sabe? Uhum, Ali eu acho que eu virou a chave mesmo, uhum. sabe? De verdade. Eu vou fazer isso e eu vou fazer isso como essa pessoa, porque eu admirava muito a minha professora, né? Como E alguém de referência. ela era a minha referência, né? Eu acho que é assim, né? A gente é referência Uhum. enquanto professor, né? E daí, como começou esse viés já da parte da Soul Move? Como que tu empreendeu, de fato, criou tua própria escola de dança? É, eu acho que eu trabalhei daí eu passei todo esse período sendo bailarino durante uns 7 anos, eu acho. E aí eu comecei a trabalhar na academia aquele ano. Tipo, eu dava aula de musculação, de bike, de aulas de sala, assim, sabe? Uhum. Que, tipo, não me arrependo, mas se me pedir, eu nunca mais voltaria, porque eu fazia realmente aquilo porque eu precisava do dinheiro para me bancar com o que eu queria fazer. E aí, a Kelinha me colocou. A Vanessa, que era essa professora, ela não gostava muito de trabalhar com crianças, né? Não era o foco dela. E eu sempre tive uma certa facilidade, assim, com crianças, né? E então eu abri uma turma de infantil, e essa turma tinha um, tinha dois, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E aí, daí essa professora saiu dessa academia, foi para um outro espaço e eu fiquei com, tipo, levou todos os alunos, né? Uhum. E ficou só eu com aquele meu infantilzinho. E desse infantilzinho eu fiz as coisas crescerem tudo de novo, como ela fez. Sabe? Quando eu saí da training, né? Porque eu queria montar o meu espaço e entrar no meio empreendedor, né? Uhum. Eu eu levei todos os meus alunos também, né? Porque você cria um vínculo, né? Não tem o que fazer. E Apesar de ser um negócio, a figura do professor que se identifica com os alunos é muito importante nesse meio, né? muito importante, muito importante. A conexão para mim, é a principal. É que apesar de você se identificar com o negócio, tu tem que se identificar com a pessoa que tá lá na frente, né? Exatamente, porque a gente trabalha com serviço, a gente não trabalha com produto, né? Uhum. Então você se conecta com o pai que vai trazer o filho, você se conecta com a mãe, você se conecta às vezes até com a avó e a tia, com a criança, né? Então, uma escola hoje em dia gera muito essa conexão. Uhum. E se a gente não priorizar que essa conexão seja a melhor forma, eu acho que a escola não tem como dar certo. Porque fica uma coisa, eu faço aqui e você só acata, né? Uhum. Tipo, o que eu faço. Não, eu acho que a gente trabalha com os nossos clientes, né? Nossos alunos, de uma forma que existe essa troca, Uhum. né?
Então, continuando, né, eu preciso organizar as coisas, eu preciso Deixar do teu fazer da jeito. forma que eu gostaria que Uhum. fosse, porque eu sempre fui uma pessoa muito metódica, né? Os meus funcionários, eles já sabem, né? Eu sou uma pessoa que dá total liberdade, né? Mas as coisas precisam ser feitas com responsabilidade, Uhum. né? Então, e aí surgiu, aí eu conheci a Cris, né? Ela me chamou para ajudar na ginástica com ela. Ela treinava a GIRC e ela me levou para ser um treinador artístico, assim, né? Para dar aulas de dança para as alunas dela. E a gente se conheceu e a gente fez uma super amizade. Hoje a gente se chama de mano, né? A gente com certeza tem esse sentimento de irmandade. E eu conheci ela e eu disse, Cris, eu sempre fui uma pessoa que gosto de compartilhar as coisas. Eu não Uhum. sou uma pessoa individualista. E eu disse, Cris, eu não queria abrir sozinho e eu queria te convidar para você abrir comigo. Ela não entendia nada daquilo, tipo, Só que eu sabia que a Cris era uma pessoa muito competente, né? A Cris é uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida, né? Eu falo pra ela, assim, ela tem uma forma de lidar com a vida, assim, muito... Que tu confia e admira. tipo, livre e ao mesmo tempo, assim, inteligente. E aí a gente decidiu abrir, a escola foi, assim, quando a gente abriu, inclusive, a gente estava na Disney quando eles estavam fazendo as coisas aqui. Eu estava na Disney e as pessoas estavam montando toda a minha escola. Quando eu voltei, estava quase terminando, assim, então eu nem vi o processo, né? E aí eu fui Viu pra Disney concretizado. dançar lá, né? Ah, Eu sim. tava lá dançando e fazendo o câmbio, né? Tipo, conhecendo as pessoas para ver como eu podia fazer isso, já que eu tava abrindo uma escola, né? E aí, Trazendo uma é, experiência internacional já. exatamente. Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa. Eu acho que é uma das minhas qualidades. Alguns chamam de defeito, né? Mas, e aí a gente abriu, deu 3 semanas, a gente fechou por causa da pandemia. Ah, começou. Aham. Uma dificuldade logo No no período início. de experiência. Aham. E como que tu lidou com esse desafio? Cara, eu acho que ali eu entendi o quanto eu amava aquilo, sabe? Porque chegou num momento que eu dizia assim, cara, eu dava 6, 7 aulas por dia, porque eu tive que dividir turmas que eu tinha 40 em 4 turmas de 10. Isso que a gente tinha uma sala grande, né? Aulas online não funcionavam, a gente perdeu. E o mais legal de tudo da pandemia foi entender o quanto os pais, eles são importantes no processo. Porque nesse período, os pais fizeram tipo uma campanha, assim, que eles iam continuar pagando a mensalidade mesmo que o filho não estivesse fazendo aula. Porque eles sabiam do quanto isso era importante. Isso foi um momento muito importante para a escola. E a gente passou, as coisas foram Se tornaram mais liberando, as fortes, né? coisas. E a gente sabia que toda escola, qualquer empresa, na minha opinião, que ultrapassou a pandemia, nunca mais vai acabar. Já Porque a sofreu um nossa teste, né? capacidade de se reinventar nesse momento foi gigantesca, né? Tipo, a gente virou tudo, né? A gente fazia tudo. Se superou literalmente, né? Exatamente. Bom, e além do Samuel já ter hoje uma escola e ter, né, esse viés empreendedor no mundo da dança, vamos dizer assim, tu já tem um case de sucesso, né? Tu teve ali uma relação com um aluno que também é teu afilhado hoje, que é o Juliano Floss, que é uma figura pública, né? Sim. Super conhecida. E como é que foi pra ti esse desafio, esse sentimento hoje de tu olhar pra ele e ver que ele atingiu, né, vários meios, até programas de TV, né? Ele já teve na Globo. Como é que tu vê, assim, esse crescimento do teu aluno? Eu sempre falo para os meus alunos e eu sempre uso os exemplos das pessoas que estão há muito tempo do meu lado, né? Tipo, eu tenho professores hoje que estão há 10 anos como meu aluno, que Uhum. esse ano são professores, esse ano entraram como professores. E eu sempre falo para eles que o que a gente faz enquanto professor precisa deixar uma marca na vida das pessoas, né? A gente não vem para o mundo para ser só mais uma pessoa, na minha opinião, né?
Eu acho que a gente vem para o mundo para deixar alguma marca, e eu acho que esse é o meu papel. O Juliano, quando eu vi tudo acontecendo, né? Muitas pessoas até diziam, por que que você não aproveitou a onda? As pessoas que não me conheciam sabiam que eu não, né, que eu tentaria, mas eu nem me preocupei com isso, sabe? Até porque isso não é importante para mim. Ah, e ele. E quando eu encontrei ele depois de um certo boom que ele deu, que ele veio me contar as coisas, as experiências que ele teve, e ele falando como ele lidou, ele falando assim, cara, eu agia com eles exatamente como você agia comigo. E ali eu, tipo assim, eu disse, cara, o quanto a gente pode influenciar pessoas, né? Tipo, o Juliano hoje ele é o que ele é exatamente pelo que ele é. Uhum. Não é porque ele tem um corpinho, porque ele faz uma dancinha, não, ele é essa pessoa. Ele cativa as Uma pessoas, personalidade, ele né? tem uma personalidade, assim, de cativar as pessoas, de se dar bem com todo mundo, né? Até teve uma experiência que ele contou que ele estava na casa da Anitta, e que foi o dia que ele conheceu ela, e aí ela ficava assim, ó, aqui, ó, o Julianinho do TikTok. E ele ia dançava, e ele Uhum. dançava. E todo mundo ficava, tipo assim, gritando pra ele. E ali ele conheceu muitas pessoas, porque é exatamente isso Se que ele é, conectou. sabe? Ele é uma pessoa muito pra frente, sabe? Muito liberta, muito. Uhum. E eu acho que ele puxou um pouquinho de mim, assim. Ele sempre me agradece, ele me manda mensagem, ele me pede como eu tô. Ele me escolheu como padrinho depois de grande, porque a mãe dele deu a possibilidade dele escolher quem iam ser os padrinhos dele. E eu Uhum. fico muito lisonjeado ter um aluno que me escolheu como padrinho, né? Eu acho que tu vê ali, nesse caso, a construção do teu próprio legado, né? Exatamente. Em todas as pessoas que vão embora, que crescem, que Uhum. já estão na faculdade ou já se formando, que Tu deixa uma passaram por marca. mim. Uhum. São pessoas que eu converso até hoje, que eu tenho contato, a não ser aqueles alunos, é óbvio que a gente não é perfeito, né? Às Uhum. vezes a gente erra com alunos, ou às vezes os alunos às vezes Uhum. acham que estão na razão, a gente tem a São discussão. pessoas, né? São pessoas e pessoas, mas a maioria dos meus alunos eu mantenho contato, assim, tipo, e um contato legal. E hoje a gente fala assim, tomou o Juliano como referência, mas obviamente na tua carreira tem outros vários nomes importantes, né, da dança, mas eu acho que não é nesse caso sobre a dança, né? É sobre o legado que tu deixa na vida da pessoa, no sentido de ensinar questão de valores e tudo mais, que você tem muito forte isso, não só na tua escola, mas também como pessoa, né? Como figura de professor. Com certeza. Eu aprendi isso muito com a minha antiga professora, sabe? Ela sempre foi essa pessoa que se preocupava com quem as pessoas eram, sabe? Para mim, a dança é uma coisa muito fácil. Qualquer pessoa consegue dançar. Então, para mim, o que mais importa é o que a pessoa vai se tornar dentro daquele espaço que ela vai estar, que é dentro de uma sala de aula, com colegas, um grupo onde ele precisa aprender a trabalhar em grupo, né? Ele precisa lidar com as adversidades, ele precisa lidar com a frustração, ele precisa lidar com diversas coisas que para mim são muito importantes que eles aprendam. Porque eu acho que aí a gente vai formar pessoas melhores. Eu acho que o teu maior diferencial hoje, né, que eu conheço um pouco mais Samuel de fora, é o sentido de não formar só dançarinos, né, mas formar ser humanos melhores, que as crianças, de fato, cresçam com aquele viés de te olhar e identificar na tua forma de ensinar o que você viu em muitos professores teus que tu tomou como referência, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é isso que eu sempre falo. Quando a gente decide ser um professor, a gente define que a nossa vida agora é encaminhar outras vidas. E você precisa entender que quando você lida com outras pessoas, qual a melhor forma da gente poder encaminhar essas vidas? Ensinando bem. É um desafio, né? Ensinando bem, ensinando, né, essas crianças a lidar com várias coisas, tipo, por exemplo, eu falo, esses dias eu estava numa sala de aula, e eu falei assim, tinha umas crianças que elas querem estar na frente da coreografia, né? Então é sempre assim. É, e elas não estavam treinando a coreografia. E aí eu parei e eu disse assim,
Gente, eu entendo quais são as necessidades de vocês, eu entendo quais são as ambições de vocês, eu sei onde vocês querem chegar. Mas para a gente chegar, para que vocês possam chegar, vocês precisam se dedicar. Quem entender o que o professor está falando e fazer, vai ter as melhores oportunidades. Quem não entender, não vai. E aí vocês precisam entender que é a escolha de vocês. Então, para mim é isso, essa relação com o aluno. Às vezes eu sou muito exigente, sou um professor exigente, sou um professor que não gosta, em hipótese alguma, que o aluno falte, né? Eles são... Comprometimento, né? O comprometimento, tipo, se for uma falta, que seja uma justificativa plausível, né? Porque eu não tô me preocupando, é eu que tô me preocupando com o aluno porque ele vai ficar perdido se ele faltar. Uhum. Entende? Então, sou sim exigente, mas eu acho que eu trato tudo com muito amor, assim, muito carinho, e eu acho que é por isso que dá certo. Eu ia falar, acho que todos esses diferenciais, não só do Samuca como professor, mas também da escola da Soul Move, fez com que vocês tornassem e fizessem coisas grandiosas, né? Então, também acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre a Soul Move ser a segunda escola brasileira que vai estar dançando em um intervalo de jogo da NBA lá em Orlando. E essa viagem, inclusive, está prestes a acontecer, né? Então, é mais um marco na tua trajetória, né? Como é que tu tá lidando com tudo isso? É muita responsabilidade. Eu acho que é bem isso, né? Agora vai chegando perto, a gente vai sentindo esse peso, né, da responsabilidade. Esse projeto é um projeto assim que já era para ter acontecido em 2020, no ano que eu abri a minha escola. E na semana que ia acontecer a reunião para explicar para os pais, veio a pandemia. Então esse sonho já foi adiado durante 3 anos, né? E claro que eu sempre acredito que as coisas acontecem como elas têm que acontecer, né? Eu acho que esse momento vai ser um momento histórico para nossa escola e para nossa cidade, Com para o certeza. nosso estado, né? Porque somos a segunda escola brasileira a dançar em um intervalo de um jogo da NBA. Isso é algo Marcante, né? muito difícil Uhum. de alcançar. Eu ia falar, e acho que isso também deve muito à tua ambição, né? Tu disse que tu já teve a experiência de estar lá dançando e agora tu tá trazendo isso para os teus alunos, né? Como é que tu vê tudo isso, essa construção desse sonho, né? Não, ver nos olhos dos alunos esse brilho que eu sinto assim. Que você já sentiu, né? Quando eu cheguei lá, eu fiquei maravilhado, porque foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, né? Era um sonho ir para os Estados Unidos. E já conciliou com o Dida. Exatamente, porque eu já tive um visto negado, né? E aí, enfim, e daí essa visto foi aprovado nessa vez que eu fui para Disney. E eu fui com a Street Company, que é uma escola assim que foi a principal escola que eu me inspirei para ter uma escola, porque eu fui vivenciá-la com ela e eu voltei de lá dizendo, eu posso ter a minha, sabe? Eu posso. E ela me abriu as portas para pessoas do meu grupo, também para irem dançar, que foi o Pedro e mais algumas pessoas. E eu fiz o câmbio com a agência, com a forma que foi tudo. Eu fiz amizades, eu tava Se lá com conectou. as guias, eu já tava lá conversando com elas como né? E eu metido. E aí eu fiquei em contato e as coisas foram acontecendo e a gente mandou vídeos para seleções, né? Porque você tem que mandar vários vídeos, é uma seleção bem difícil, criteriosa. Você tem que mandar vídeo de todos os ângulos e de várias apresentações, né? Que não é qualquer um que vai estar lá, né? Talvez se fosse para um grupo americano seria mais fácil. Mas um Mas grupo pra brasileiro, gente né? é muito mais difícil, né? E aí a gente vai com 70 pessoas para lá. Dessas 70 pessoas, 39 são bailarinos, né? É um grupo grande. Qual que é a faixa etária de idade? Eu tenho crianças de 8 anos nessa turma. Nossa, muito pequena. De 8 até 18. Nossa, é um intervalo de 10 anos aí, né? Uma 10 diferença até de anos. saber lidar. Exatamente. E eu, como eu gosto de volume, eu gosto de coreografias cheias, eu gosto de preencher o palco, eu queria um grupo grande, assim, sabe?
E assim, tá todo mundo se dedicando, né? A gente treina todos os domingos, a gente treina todos os domingos, faz não sei quantos 1000 anos que a gente treina todos os domingos. A gente abdica de muita coisa, mas eu acho que é por um objetivo que vale a pena. Eu acho que é uma construção, né? Tu tem frisado muito isso em todas as tuas falas, no sentido de que nada vem por acaso e nada vem da noite pro dia, né? E é Nada. muito importante tu frisar essa tua visão para as crianças, né? Que hoje a gente já teve aqui várias pessoas que também falaram sobre educação, no sentido de como a gente vive hoje numa sociedade imediatista. A gente tem tudo muito fácil, criança com celular, a informação é muito rápida, e a gente acha que, de fato, na nossa vida tudo vai ser muito de imediato, né? E a gente tá falando aí de uma trajetória que tu tem construído há mais de 10 anos, né? E puxando o gancho do quanto as crianças, né, como as crianças estão vindo hoje, né, é uma fala que eu tenho feito, assim, bastante com a minha equipe, principalmente de como a gente lidar com esse ser muito mais acelerado, imediatista, que não sabe lidar com frustração, né, que acha que é dono de tudo, e com muitas dificuldades motoras, assim, né? Porque as crianças, elas não estão mais fazendo atividade física, né? Elas só ficam no celular e na televisão. Então, a capacidade motora dessas crianças vem muito mais prejudicada, né? A capacidade neural. Eu estou fazendo uma pós em neurociência agora, e ela fala que a capacidade das crianças de hoje não se compara nunca com as crianças de 5 anos atrás. É muito diferente. E eu acho que também a dança entra com esse papel, né, de acelerar um pouquinho mais o que eles perderam, sabe? Uhum. Na frente do celular. Então, quando eles estão ali, eu sempre prezo para que seja um momento bom, mas não é só um bom e só divertido e só todo mundo feliz. É tipo um bom com responsabilidade, porque eu acho que as crianças não é só alegria, não é só felicidade, as crianças também precisam aprender algumas coisas. E brincando, né? Uhum. Dançando, aprendendo. Se divertindo. E a gente falou de várias vertentes do Samuca, né? Tanto o CPF como o CNPJ, mas o Samuca também é pai, o Samuca também tem seus momentos de descontração. Então, assim, são várias personalidades que tu tem que a gente une em uma só pessoa, né? Como é que tu lida com isso? Quem é o Samuca, digamos assim, por trás dos bastidores? Não aquele só exigente, aquele metódico, aquele ambicioso, né? Eu acho que essa semana eu ouvi uma funcionária falando isso, que ela encontrou uma pessoa e essa pessoa pediu como eu era, né? E ela falou assim, o Samuca é exatamente essa pessoa o tempo todo. Então eu sou assim o tempo todo. Eu acho que quando eu estou nos meus momentos de descontração, eu gosto de relaxar e, tipo, não ter que ficar com essa postura. Eu acho que eu sempre prezo pela minha imagem. As crianças me têm como referência, né? E eu preciso ter muito esse cuidado. Então, mas não significa que o Samuel não seja uma pessoa que faz coisas erradas também, né? É um ser humano. Eu sou um ser humano, né? Então, eu gosto de sair, eu gosto de me vestir, é uma coisa que eu é um hobby, tipo, eu tenho vários tênis, eu gosto de comprar tênis, todo mundo fica me xingando, porque eu compro muitos tênis, mas é um hobby que eu tenho. E eu gosto muito de ficar em casa, assim, sabe? Eu gosto da companhia das pessoas que eu tenho próxima, do meu filho, dos meus amigos. Eu sempre, olha, durante a semana, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, tenho amigos na minha casa. Eu gosto de estar rodeado de pessoas, não gosto muito de ficar sozinho. E eu acho que é isso, eu sou exatamente assim. Talvez um pouco mais jogado quando eu não tô neste lugar de empresário, professor, pessoa, influenciador. Eu falo porque são várias personalidades. Como é que tu lida mesmo com essa pressão, digamos assim, né? Que eu acho que tu tem várias vertentes diferentes, né? Tanto de empresário, como de professor, como de influenciador, enfim. Mas também tem todo esse teu lado que requer uma atenção que às vezes a gente tem que ter consigo mesmo, né? Tem só 29 anos de idade, né? Parece que a gente conversa do Samuca de tantas histórias, parece que ele já viveu 50. Mas como é que tu olha hoje pra você já mais maduro, com todas essas vertentes de professor, de empresário, né, de influencer, hoje tu já se acolhe mais, digamos assim, né?
Muita terapia, né? Eu acho que tenho meus problemas também, né? Não sou um ser humano feliz 100%, né? Eu não deixo isso passar para as pessoas, mas eu tenho problemas também, como todas as pessoas têm, né? E eu Uhum. enfrento muito isso com terapia. Mas sim, às vezes me sinto um pouco pressionado, né? Porque a gente precisa ser a pessoa perfeita, né? Porque eu, Dentro de sala de porque eu sou aula, um fora, professor, exato. né? Então eu tenho que ser exemplo e eu preciso o tempo todo ser exemplo. Então isso também eu acho que é o único lado ruim, assim, de estar nesse lugar. Acho que é uma pressão de sempre tu querer entregar o melhor, né? Eu conheço um pouco o Samuel em razão da minha sobrinha, né? Fazer parte lá da Soul Move, então eu já tenho um pouco mais esse contato. Também acompanhei ela, né, na dança, o quanto ela evoluiu como criança, mas a gente, de fato, quem está próximo e quem conhece um pouquinho da história do Samuca e da Soul Move, percebe isso, de que a criança lá dentro, ela de fato se desenvolve, né? Eu acho que hoje o que a gente falou, né, que o que os pais mais buscam, eu acho, hoje, é a criança se desenvolver como um ser humano melhor, né? Então, hoje a gente vê aí tantos medos, tantos anseios, tantas inseguranças, e a gente só quer que a criança, de fato, esteja num lugar seguro, né? Esteja num lugar rodeada de pessoas boas, que quer o melhor para a criança, que ela consiga se desenvolver num ambiente saudável. Eu acho que isso também é encontrado na Soul Move e muito pela tua figura lá dentro, né? Com certeza. Eu acho que a Soul Move se construiu através dos meus ideais, né? Ela é exatamente o que eu sou. E ela Entrega os tem teus os valores, mesmos né? defeitos que eu tenho, sabe? Às vezes a gente erra, são 500 alunos só ali dentro, então é muito difícil. Apesar de, teve uma vez uma pessoa que me falou assim, a gente não pode agradar todo mundo. E eu falei assim, mas eu vou. E eu tento agradar todo mundo, sabe? Tento fazer. Mas às vezes não tem como, né? A gente erra. Mas eu vejo que esse lugar que está se construindo é um lugar é, muito feliz, sabe? Muito feliz. A gente pretende agora ampliar a Soul Move, a gente quer ir para um espaço maior, com mais salas. A gente quer investir muito agora nesse lado tecnológico e deixar a Soul Move assim uma escola de primeiro mundo, sabe? Eu falei para a Cris, eu só vou mexer na escola que está hoje se eu puder fazer exatamente o que eu quero fazer na próxima. Porque aí vai ser outro nível, vai com certeza entrar no ranking 5 melhores escolas do Brasil. É o teu E próximo. esse é o meu próximo passo, assim. Uhum. Não, eu ia falar agora que a palavra que, pra mim, né, que tô de fora, que não faço parte da Soul Move, define vocês é de fato feliz, né? Esse final de semana eu tive acompanhando o festival de dança que foi lá no centro de eventos, né? Até a minha sobrinha dançou. E eu acho que o que move vocês, o que contagia de fato o grupo é a felicidade. Assim, eu estava feliz por estar lá e acompanhando de perto toda essa trajetória e o entusiasmo do grupo e a dedicação que vocês colocam nisso e de fato faz ser a Soul Move o que é hoje, né? Exatamente. A gente tem, assim, os grupos de competição, que são, na minha opinião, eu acho que um aprofundamento de uma conexão maior comigo, sabe? O oficial, ele convive muito mais comigo, até porque vai para as competições, e é um grupo em que, na minha opinião, a visão dele parece ser ganhar, competir, né? Mas para mim é através do ganhar e competir o que eles aprendem a mais, tipo, que não tem nas outras É o turmas. plus, né? É o plus. O oficial eles convivem mais, eles viajam juntos, eles têm que cuidar das coisas deles, eles têm que aprender a ganhar e perder, eles têm que aprender a trabalhar em equipe, eles têm que aprender a lidar com a frustração. É um Então, desenvolvimento, né? é um desenvolvimento. Bom, a sua sobrinha, ela faz parte de um grupo, a exigência é muito maior, sim, mas eu acho que sem essa exigência a gente não eleva, a gente não Uhum, sobe, sabe? Se a gente deixar todo mundo só na felicidade também, eu acho que precisa ter regras, sabe? Precisa uhum, ter para você chegar a mais, você precisa seguir essas regras. uhum, Quem segue melhor chega antes. uhum. Esse senso de merecimento, né? Merecimento.
Bom, então a gente falou de todos os skins aí, né, do Samuca, de professor, de empresário, de pai, e eu acho muito legal tu olhar um pouquinho para trás da tua trajetória que você construiu ao longo de todos esses anos. Então, o que o Samuca diria hoje para o Samuca de 10 anos atrás? Será que ele imaginava que ia alcançar tão rápido todos esses sonhos e esses tão grandes sonhos, né? Eu acho que eu diria para ele ter feito exatamente como ele fez, sabe? Eu confio muito na minha missão. E quando eu descobri essa missão, assim, que Deus me deu, que ele, né, eu acho que me mostrou que através disso eu poderia mudar vidas, as coisas já se alinharam e tudo já começou a dar certo, né? E então eu diria para ele ter feito exatamente como ele fez, por sido dedicado, centrado, né, ter corrido, eu tinha tudo para dar errado numa família totalmente desestruturada, né? Para vocês terem ideia, eu fui a primeira pessoa que entrou numa faculdade na minha família, então tive problemas assim muito grandes. E hoje eu tenho as pessoas da minha família, assim, que eu amo muito, né? Que é reduzido, mas que me deram sempre muito amor, principalmente minha mãe e meus irmãos, né? Minha mãe sempre, para mim, vai ser sempre a minha maior inspiração, porque ela passou por muitas coisas. E eu diria isso, sabe, Samuel? Continue fazendo exatamente como você está fazendo, porque eu não me arrependo de ter feito nada na minha vida. Eu acho que tu consegue olhar hoje pra tua trajetória com muito orgulho, né? Com muito orgulho. Eu não mudaria nada, eu não diria que aquilo foi errado, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito calculista. Eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eu precisava, eu sabia por onde eu tinha que ir. E eu acho que também um pouco de Deus, né, nos guiando. E eu acho que tendem as coisas a serem cada vez melhores, né? Só assim tu atingiu tudo hoje que tu quis atingir, né? Com certeza. Hoje eu olho assim para tudo que eu construí e tenho uma vida assim que eu considero muito boa, sabe? E eu nunca gostei de me vangloriar, mas eu acho que o artista, o dançarino, merece ter essa vida, sabe? Às vezes as pessoas me julgam por eu ter essa vida porque elas não conseguiram, sabe? E eu acho que não. Eu acho que o bailarino tem que ser valorizado, eu acho que a dança tem que ser valorizada se ela for feita de uma forma com responsabilidade. Cheio de valores, né? E com valores, sabe? Tipo, dança por dança não tem mais, não dá mais certo. As pessoas precisam de conexão. Bom, então foi um bate-papo super legal, Samuca, eu te agradeço muito. Eu acho que é muito importante a gente trazer personalidades como a sua, de que de fato carregam um legado. Eu acho que hoje o que a gente tenta mostrar aqui no NijuCast e também quem trabalha na nossa empresa e quem nos conhece, sabe que a gente de fato busca pessoas com conexão, histórias de sucesso que buscam fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, eu quero te agradecer muito por participar do NijuCast, por transformar as vidas, né? Eu posso acompanhar um pouquinho desse trabalho de perto. Então, deixa aí um recado final para as pessoas, para os teus alunos, para todo mundo que te conhece. Primeiro, muito obrigado pelo espaço. É a primeira vez que eu participo e eu fico muito feliz de ter sido aqui. Eu posso dizer assim, só agradecer a todas as pessoas, a minha família, os meus amigos, que são muito importantes para mim, a minha equipe, que faz tudo acontecer, a minha sócia, né? E os meus alunos e os pais, porque eu acho que eu sempre falo que é uma engrenagem, né? Uma coisa precisa funcionar tudo perfeitamente para ela andar. Então, para mim é isso. Nós, alunos, família. E assim a gente vai fazendo essa roda boa girar. Com certeza. Então, mais um episódio do NijuCast finalizado com uma história de sucesso e até mais!